Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Tarde, Manuel. Abraço pra você. Senão não tem programa. Não tem programa, que é isso. O ministro Edson Fachin concedeu uma entrevista ao Estadão, falou muito sobre a eleição. Ele não estará no comando do TSE em outubro, será o Alexandre de Moraes, mas até lá é o Fachin, ele que vai tomar posse como presidente do TSE. E esse é um mandato mais curto, né, do que, por exemplo, quem preside um tribunal. Então, você fica 2 anos ali presidindo o Supremo. Não é o caso do TSE. Até porque lá existe um rodízio, né? Então sempre tem representantes do STJ, do Supremo e representantes também do Ministério Público. Não é o caso, portanto, do TSE, e o mandato é curto. Mas o Fachin, ele vai acompanhar boa parte do que ocorrerá no desencadeamento oficial da eleição. Porque, claro, você tem homologação no meio do ano, horário eleitoral gratuito a partir de agosto, né? Agosto, setembro, e aí em outubro a eleição. Primeiro turno já no dia 2 de outubro. Estamos a menos de 8 meses da eleição. Só que já em abril você tem processo de desincompatibilização, filiação no limite em partido político para disputar a eleição. O sujeito não pode esperar até maio para escolher partido, né? Tem gente, aliás, que está com cara de que vai levar até perto do limite, é o caso do Alckmin. E há também questões relacionadas ao que pode, o que não pode em anos de eleição. Outro dia a gente falava aqui que o Congresso Nacional já fez uma consulta oficial e deve ocorrer uma reunião à distância virtual entre os juízes do TSE e lideranças do Congresso para que se defina o que pode e o que não pode. E a dúvida no Congresso é se essa mudança na tributação de combustíveis, a proposta de que os impostos federais sejam zerados, impostos sobre gasolina, diesel, álcool e gás, e com autorização para que os estados façam a mesma coisa. E a autorização, não é imposição. Então o Congresso Nacional quer saber se há algum risco de essa medida, ao ser adotada, leve a uma contestação na Justiça Eleitoral. Olha, os caras estão usando a legislação e a possibilidade de cobrar menos impostos ou não cobrar impostos como medida eleitoral. Isso pode ser contestado. Então o Congresso, corretamente, até para evitar dissabores, problemas, surpresas, consulta previamente o TSE. Então tem muito trabalho para o Edson Fachin nos próximos meses. Na hora da eleição mesmo, a coisa será com o Alexandre de Moraes. Porém, o Fachin terá de lidar também, porque não é que vai começar em abril a propaganda informal na internet. Não é que no meio do ano, homologadas as candidaturas, se pode fazer isso em junho, pode fazer em julho, que teremos propaganda na internet. Isso já está sendo feito por todo mundo. Há uma hipocrisia, porque a lei, que é ultrapassada, anacrônica, obsoleta, ela diz não pode fazer propaganda antes da bandeirada, né?
É preciso esperar que a bandeira seja agitada para que a propaganda se inicie. É preciso que o sinal se acenda. Isso é balela. Há quanto tempo Bolsonaro, Lula, Ciro, Moro, Dória estão fazendo propaganda? Isso para não falarmos dos candidatos a governo estadual, a cadeira na Câmara, a cadeira no Senado, a cadeira em Assembleia Legislativa. A propaganda começou há muito tempo. E claro, como hoje não tem horário eleitoral, não pode ter, só no segundo semestre, mas haverá o horário partidário. E o TSE determinou, o Ronald e Ana acompanharam isso, e você que está acompanhando a gente na Bandeirantes, já deve ter visto, que eles disseram o seguinte, a propaganda partidária não pode ser transformada em propaganda eleitoral. Então logo vamos ter aquela chatice, aquele troço que é um purgante, que é propaganda partidária, não é? Isso tinha desaparecido, parecia que o Brasil começava a amadurecer da sua legislação referente ao uso de meios de comunicação pelos partidos. Que nada, voltou tudo. Voltou inclusive o famigerado horário partidário. Não confundir com o horário eleitoral. O horário eleitoral é uma tentativa de democratizar a disputa. Ou seja, todo mundo tem lá o seu espaço, embora, claro, haja um moto contínuo, né? Quem tem mais deputados vai ter mais tempo. E aí, essa história de federação partidária, que é também, não apenas a recuperação de algo que havia sido proibido, as coligações, mas é uma coligação vitaminada. E com uma coisa tipicamente brasileira. A federação obrigará os partidos a ficarem juntos pelo menos 4 anos. É lamentável. É lamentável esse tipo de gesto. Imagine, por exemplo, 2, 3 partidos, 4 partidos se unem numa federação, aquele troço gigantesco, e de repente há um atrito, seja programático, seja por interesse circunstancial, mas um atrito que torne a convivência impossível. Não importa, terão de permanecer como federação durante 4 anos. Isso é ridículo. Eles conseguem piorar. Então nós tínhamos coligação. Não pode mais coligação. Cláusula de barreira, exatamente para diminuir o número de partidos. Não pode um país conviver com mais de 30 partidos, isso é um absurdo. Temos de reduzir para um número razoável. 4, 5 partidos, com programas distintos, identificados. Por que há quase 40 partidos? Porque além dos já oficializados, há os que estão na fila para oficialização. São 40 ideias? São 30 ideias? São 30 maneiras diferentes de enxergar os problemas nacionais? São 30 maneiras diferentes de apresentar soluções para os problemas nacionais? Balela! Virou um negócio, ainda mais com fundo partidário e com fundo eleitoral. Todo ano são bilhões colocados à disposição desses partidos. E o fundo eleitoral, consequência daquela decisão do Supremo de proibir doação de pessoa jurídica, se ele tem essa explicação razoável, histórica, mas imagino que um disso vai ser derrubado, mas não duvidem que quando voltar a autorização para doações de pessoas jurídicas, eles mantenham o fundo eleitoral. Vão fazer um sistema misto. Não duvidem. Depois que avançam no bolso do cidadão, dificilmente eles vão abrir mão daquela fonte de recursos, que não demanda esforço nenhum.
Esses partidos não precisam fazer nenhum esforço para ganhar em boladas por ano. Agora, o fundo partidário, esse não tem justificativa, não tem explicação moral. É uma coisa nojenta que os partidos sejam financiados pela sociedade. Eles que busquem recursos, que convençam as pessoas. Mas bem, o horário eleitoral está lá, vai começar segundo semestre. Mas antes vem o horário partidário, que será na base das vinhetas, né, ao longo do dia. Aquelas pequenas inserções. O Ronald gosta bastante, não atrapalha em nada o horário. Então aquelas pequenas inserções e tal, de 30 segundos. E quanto mais deputado, hein, senador não entra na conta. Quanto mais deputado um partido tiver, mais inserções ele terá. E aí, terça, quinta, sábado, propaganda nacional, segunda, quarta e sexta, propaganda local, isso propaganda partidária. Só que disseram o seguinte: essa propaganda partidária não pode se transformar em propaganda eleitoral. Imagina o trabalhão que o Fachin e a turma do TSE e também dos tribunais regionais, o trabalhão que esse pessoal terá para vigiar se não há propaganda eleitoral em horário partidário. E é claro que vai ter. É óbvio que vai ter. Mas resolveram voltar com essa história, com esse anacronismo de horário partidário em rádio e televisão. É uma piada. É uma brincadeira. Agora, o Fachin, nessa entrevista, ele disse que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hacker. E aí, citou a Rússia como a origem da maior parte dessa ofensiva. Disse o Fachin, entrevista ao Estadão, a preocupação com o ciberespaço se avolumou imensamente nos últimos meses, e eu posso dizer a vocês que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem legislação adequada de controle. Aqui ele não tem aqui com circunflexo, não é só a Rússia, os outros países também não têm legislação adequada de controle. Fachin, você é ministro do Supremo Tribunal Federal. Você faz parte da instituição que é hoje a mais poderosa na República Brasileira. Nem o Congresso, nem o Executivo tem hoje a sombra do poder que o Supremo tem. Esse poder todo, em parte decorrente da Constituição de 88, em parte decorrente da decadência moral e intelectual dos políticos brasileiros. Esse poder também carrega, Fachin, responsabilidade. Já pode estar sob ataque de hackers? Me desculpe. Tanto o Supremo quanto o TSE têm todos os instrumentos para uma varredura tecnológica confiável. Há agentes para isso, há equipamento para isso, há gente treinada para isso. Então, quando você diz já pode estar sob ataque de hackers, que frase é essa? Ou está ou não está. Tem ocorrido ataque de hackers à Justiça Eleitoral. Opa, essa é uma afirmação. Não tem ocorrido, é uma afirmação. Pode estar sob ataque? E aí, você acrescenta não apenas de criminosos,
mas de governos como o da Rússia. Peraí, isso aqui não está sendo dito por um colunista, por um articulista, ou até por um deputado ali falando isoladamente, por um jornalista, por alguém sentado no boteco, conversando com o outro. A Rússia, ó, tá hackeando tudo aí. Essa é uma frase dita por um ministro do Supremo que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral por alguns meses, dita numa entrevista exclusiva ao jornal Estado de São Paulo. Então, por favor, o país está dizendo, Fachin, as provas. Por favor, é o ministro do Supremo dizendo que a Rússia está fazendo isso? É isso? Sem resposta do Telegram a reiterados contatos do TSE, o ministro avisou que é hora de endurecer para evitar que a plataforma seja usada na campanha eleitoral para difundir informações falsas. Fachin e Barroso, o Barroso é o cara mais ligado na história do Telegram. Ele tá maluco com o Telegram. Há vários candidatos à presidência aí que tem conta no Telegram. O que vocês querem? Censura prévia? Ou aquela coisa fácil de ser ditada? Atenção! Vigiem e proíbam informações falsas. Se eu sei, se nós sabemos, se vocês sabem que existe o crime de injúria, de calúnia ou de difamação, você tem essas três caracterizações de situações que são passíveis de punição pelo judiciário. A lei estabelece isso. Fulano mentiu. Fulano acusou o outro candidato de algo que é mentiroso. Opa, já tem aí a legislação, os instrumentos, e ele não vai fazer isso por espelho, para que haja algum efeito da sua mentira, ele vai espalhá-la. Então é fácil ver que ele espalhou o que ele disse. E se aquilo caracteriza injúria, ou difamação, ou calúnia, opa, punição pesada. A lei já determina, punição pesada. Simples. Dependendo da situação, até cassação da candidatura, impugnação da candidatura. Isso está aí já. Agora, copiar o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Partido Democrata e o governo Joe Biden e jornais e televisões importantes, Washington Post, New York Times, CNN, NBC, que querem censura, estão pressionando os gigantes lá da tecnologia, do Vale do Silício, Facebook, Twitter, YouTube, o que mais tem lá? Para que censurem. Google, para que censurem. Censurem. Quem é o censor? Porque uma coisa é o seguinte: o candidato A falou que o candidato B é ladrão. Não tem provas, mas falou, jogou lá, jogou na rede social, ou jogou na televisão. Eles fazem isso na televisão. Não tem provas. Opa, já tem a lei aí.
prontinha, antiga, pronta para punir. E não precisa nem investigar, tá tudo lá, é público. É A falando que B é ladrão sem provas. Não tem provas de que B é ladrão. Não precisa de censura prévia. O cara falou, ele falou, ele escreveu, ele disse. Agora, opinião. Alguém dá uma opinião sobre um assunto. O que acontece hoje? Nos Estados Unidos, hein? Que já foram modelo de liberdade e de democracia. No Reino Unido, que já foi modelo de liberdade e de democracia. Hoje são totalitarismos brandos. Canadá. E aí como é que é o papo? Essa opinião não é a opinião da qual nós gostamos. Essa opinião não é a opinião que está no editorial do New York Times. Então, censura. É isso? Quem vai dizer que uma opinião embute uma desinformação? Uma informação falsa? Quem? Agências de checagem que cometem absurdos depois de absurdo? Quem será? O Fachin? Mas eu quero voltar à história da Rússia. O Fachin disse que aquilo que aconteceu em 2016, na eleição dos Estados Unidos, com intromissão de hackers da Rússia para interferir na eleição, os russos atacaram o Partido Democrata com a intenção de interferir na eleição em favor de Donald Trump. Fachin, se você quer falar sobre isso, estude, leia. Isso já foi derrubado, foi desmoralizado. Pelo contrário, descobriu-se que toda a trama para essa mentira foi construída dentro do Partido Democrata. Dentro do Partido Democrata, equipe de Hillary Clinton. O senhor Jack Sullivan, que hoje é assessor de segurança nacional do governo Biden, é um dos responsáveis por essa mentira. Esses jornais que apoiam o Partido Democrata, e até aí, uma posição editorial. O problema é quando contaminam o noticiário com a posição editorial. Editorial é uma coisa. O jornal apoia quem ele quiser, a televisão apoia quem ela quiser. Lá, né? Lá. Aqui não pode. Aqui o jornal pode, televisão e rádio não podem. Lá pode. Esses veículos de comunicação já se desculparam timidamente, mas já se desculparam, Fachin. E você usa isso como informação. Alguém pode dizer que você está espalhando notícia falsa. Porque isso já foi derrubado. Há vários jornalistas americanos que podem receber um telefonema do ministro Edson Fachin. E eles vão explicar exatamente o que aconteceu. Tem um que mora aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o Glenn Greenwald. Ligue para ele. Ele passa boa parte do tempo no Brasil. Ligue para ele vai te explicar exatamente o que aconteceu desde o início. Toda a trama no comitê de Hillary Clinton. E o Jack Sullivan premiado, agora está na equipe do Biden, num cargo bom, conselheiro de segurança nacional. Uma coisa é ali no boteco o sujeito jogar uma acusação ali contra a Rússia. Outra coisa é um ministro do Supremo afirmar
que a Rússia fez isso, fez aquilo e pode fazer de novo. Ou que hackers russos, né, para não apontar o dedo para o governo russo, hackers russos. Nós sabemos que há vários grupos de hackers russos, chineses, americanos, franceses, alemães, e grande parte tem ligação com o Estado. Na Rússia e na China, sem dúvida. Hoje, dentro das Forças Armadas da China, da Rússia, dos Estados Unidos, de Israel, você tem divisões cibernéticas, né? Preparadas para a guerra cibernética. Divisões. É oficial. Não é um negócio escondido, não. E claro que há grupos informais, e há na Rússia, e há na China, que não têm ligação oficial com o Estado, mas que obviamente trabalham, no mínimo, com o apoio do Estado. Mas daí a dizer que a Rússia pode interferir, que a Rússia interferiu quando isso foi derrubado. Ligue lá. Se o senhor pedir para a secretária, para o secretário, para que faça essa ligação, o senhor vai conseguir falar com 5, 10, 20 jornalistas americanos que podem contar essa história de 2016. Então, convenhamos, né? O seu cargo é muito importante. O poder do Supremo, que obviamente o senhor leva emprestado ao TSE nesse período, é muito grande, mas ele vem acompanhado de muita responsabilidade. E essa afirmação sobre a Rússia, ela tem de vir acompanhada de evidências, pelo menos. Preferencialmente de provas. Caso contrário, é uma conversa de boteco. Ronald. Este o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura editorial é com o Cláudio Zaidan. O Entendendo a Notícia fica disponível daqui a pouco para você. Hoje o som do Zaidan com uma dificuldade maior, a gente está com um problema de conexão lá na região do Zaidan. A gente está tentando recuperar o melhor som aqui para você. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.